Oi, minha gente, tudo bem? Estou passando para dar umas dicas, rápidas sobre a prova de redação, especificamente do Colégio Militar do Recife, A prova já chegou, então, como eu sempre falo, converso com os alunos, Logo, assim, um pouquinho antes da prova, eu passei para deixar esse recado de algumas questões que têm que ser, assim, relembradas, De última hora. Os alunos sempre perguntam, professor, o que é que vai cair? De fato, a gente não pode, eu não posso dizer exatamente o que vai cair, O militar ele deixou aberto o edital para qualquer tipologia. A única que não pode cair é a tipologia poética, porque você não vai, a banca não vai pedir para você escrever em verso, Então a gente descarta. Mas pode cair um texto argumentativo, um texto positivo, injuntivo, certo? Um texto narrativo. O militar ele tem uma certa preferência por narração. Então, nós fizemos várias produções narrativas, abordando inclusive questões possíveis de cair, temáticas possíveis de cair em prova, Mas a gente pode, de repente, nós podemos ser surpreendidos, certo? Por uma outra tipologia. Por isso que é importante também dar atenção, à argumentação, Nós vimos que a argumentação ela está presente nas cartas argumentativas, Nós temos crônicas argumentativas, nós temos o texto-opinião, que é o texto argumentativo, A dissertativa argumentativa, na qual você defende um ponto de vista. Então, qual é a dica? A dica básica: leia com atenção o enunciado. Leia com atenção o que a proposta, quais os seus comandos, tudo o que a proposta requer está ali no enunciado. Muitas vezes o aluno lê partes da proposta e já passa para a produção. Você tem que observar tudo que se pede, inclusive se caiu a narrativa, observar o tipo de narrador, às vezes o tipo já vem mais exigência, Escreva narrador, empregue narrador onisciente, narrador personagem, narrador observador. Às vezes não tem claramente, explicitamente o tipo de narrador, mas a maneira que se apresenta o tema nos leva então ao tipo de narrador, Como o ano passado. A proposta do ano passado do militar pedia para falar sobre o futuro de Armandinho, quais eram as intenções de Armandinho para as perspectivas em relação ao futuro dele, E o que eles estão fazendo para alcançar essas expectativas, Então, ali claramente você teria um narrador onisciente, terceira pessoa, na qual você descreveria, O narrador conheceria bem Armandinho. Colocaria então, claramente ele apresentaria as intenções dele, Como ele, o que ele deveria estar fazendo, o que ele faria em relação ao futuro dele, o que ele faria não, o que ele poderia realmente, o que ele estaria fazendo no momento e o que ele poderia fazer. Enfim, dentre outras observações, outras cobranças que também eram evidenciadas no enunciado. Então, o enunciado, a proposta, ela tem tudo o que você precisa, certo? É ler com atenção, com calma, sem deixar passar algumas particularidades, Observar também as margens do texto, tem que se preocupar com a estética, não desconsiderar o rascunho. Às vezes o aluno fica muito preocupado com medo do tempo. Aí fala, Tina Fabrícia, se eu passar, por exemplo, se eu não tiver muito tempo para o rascunho, como é que eu faço, professor? Eu passo logo para o definitivo? Bem, durante o ano todo, na isolada, nós treinamos o tempo de redação. Esse tipo de redação, ele tem que ser, ele já, para o aluno que é treinado, para o aluno que vem produzindo texto, já vai ser natural, Já será natural. Ele vai fazer um rascunho, ele já tem uma média de tempo que ele produz o rascunho, irá corrigir o rascunho antes de passar para o definitivo, E antes de ele passar para o texto definitivo, a caneta azul ou preta, naquele cartão resposta de redação, ele obviamente vai ler novamente a proposta, vai considerar os pontos, se estão todas as questões que foram pedidas dentro do texto que ele produziu, especialmente em relação ao tema, fuga ao tema equivale a zero. Não deixar de observar a quantidade de linhas, Esse é um critério importantíssimo. Não atender as linhas vai será atribuído grau zero, Se você produzir menos linhas. Ter um cuidado também especial, minha gente, o militar,
como eu falei, ele tem uma preferência por narrativa e tem uma particularidade. Nos últimos anos, nós temos visto que ele coloca uma charge ou uma tira e pede para que você observe a temática daquela charge ou daquela tira, né? Ou do texto verbal mesmo, pode ser um texto verbal, no qual você vai ter que tirar uma temática, absorver ali uma temática que será abordada no texto que se pede. Então, ter cuidado para não fazer, de repente, um texto da continuidade, um texto que não, se não foi pedido para continuar, né? Ou apenas transcrever, passar a limpo, descrever o que a tira traz, se houver uma tira, né? Como um texto motivador. Alguns textos que vêm na questão são meramente motivadores. O que é um texto motivador? Um texto que vai lhe orientar sobre a temática que você vai abordar. Então, leia com atenção o texto, a proposta, o enunciado. A proposta do ano passado, por exemplo, dizia claramente que era para abordar na produção, né, a temática do texto motivador. E lá nós tínhamos Armandinho sendo auxiliado, né, por um adulto para colocar um passarinho, um pássaro que tinha caído, um filhote de pássaro no ninho. E aí pedia para fazer uma alusão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e mostrar como é que essa temática, então, né, ali abordada, seria esclarecida em uma narrativa que mostrasse os planos de Armandinho para o futuro. Você vê claramente que o aluno ele teria que interpretar a proposta. A redação, não se esqueça, é a prova de intelecção, é a prova que exige que você interprete o enunciado, né? Algumas questões exigem uma maior atenção. Outros aspectos não, né? Se traz um tipo de narrador ali explícito, se traz, por exemplo, quantidade, porque vai trazer, né? Vai explicitar a quantidade de linha ou um tema, né? Quando cai, às vezes, fábula, se dá uma moral, né? Ou não, ou se fala do tema. A última fábula, perdão, que o militar cobrou, ela não trouxe moral. Ela deu um tema, né? Se eu não me engano, foram 2 textos, um texto misto e outro texto verbal. E daí o aluno tem que desenvolver uma fábula. Veja que o enunciado não explicou o que era fábula, só pediu uma fábula, né? E pediu para que você atrelasse o assunto dos 2 textos que havia na prova, né? Motivadores, pegasse aquele assunto, aquela temática e desenvolvesse uma fábula. Então o aluno tinha que saber o que era, como desenvolver, o que seria uma fábula, né? Que é uma narrativa alegórica, né? Tem animais representativos e tem que ter uma moral. Quem não atentou para isso, perdeu a prova, né? Sabemos que a redação vale 10, é um texto que realmente vai fazer o diferencial, né? Então vamos ler com atenção. Os alunos da Isolada estão bem preparados, treinaram bastante, várias tipologias, né? Observar mais uma vez, eu foquei um pouco na narrativa, porque o militar tem uma preferência por narrativa, mas observe, de repente se cobra uma carta, né? Pode ser uma carta narrativa, uma carta argumentativa, veja o que o enunciado pede, qual é a temática também, tenha cuidado para não fugir, né? Às vezes se concentra no gênero, mas foge ao tema, preste atenção, que o tema é seu assunto central, né? Pode ser que pode ser que o gênero venha expositivo, que é um texto expositivo, um texto que vai informar, a notícia expositiva, a reportagem expositiva, né? Um texto, de repente, injuntivo, é um texto instrucional, que vai apresentar a linguagem ali no modo imperativo, né? O modo imperativo, o verbo na voz imperativa, né? De ordem, e com o teor de instrução. Então, nós vamos com calma, com atenção, né, desenvolver um texto ótimo, porque vocês desenvolveram muitos textos durante o ano e estão muito bem preparados, certo? Só peço assim, um cuidado especial aos textos motivadores que a questão traz, para que você consiga desenvolver bem a temática que está sendo sugerida. E qual é a possível temática? Olha, o militar, ele gosta, né, como os concursos todos militares, né? A escola de sargento das armas, a escola de cadetes do exército, né? Eles gostam de abordar temas também que trazem questões sociais, abordam questões sociais.
Então, nós podemos esperar talvez uma temática relacionada à poluição, né, ambiental, a questão da alimentação, como caiu recentemente na escola de Sargento das Armas, né? Acredito que foi Sargento das Armas, caiu a respeito da alimentação saudável. Se não foi da ESA, foi da SpaceX. Mas, enfim, são temas relevantes, temas que são sempre atuais, né? E que podem estar pedidos, sugeridos em quaisquer tipologias, né? Tenham atenção também, né? A gente pode, as questões relacionadas à família, né? A importância da família na formação do cidadão, isso é muito requisitado nos concursos, não é isso? Então, de uma forma geral, independente do tema que caia, o aluno já vem, né? Vocês têm uma boa abordagem de texto, temáticas, muitas temáticas. Recentemente nós fizemos um texto de opinião na Isolada sobre uma escola sustentável. Como seria uma escola sustentável, né? Então achei também que é um tema bem pertinente, bem atual. Treinamos várias redações em relação às aulas online, a esse contexto que a pandemia, né, da Covid-19 trouxe, adaptação às aulas online, falamos sobre a questão de melhorias, né? Treinamos tutorial que tem a linguagem intuitiva, né, a respeito de como dar dicas sobre estudo, a importância de uma boa rotina escolar. Então, acredito que essas temáticas elas podem ser abordadas em prova, mas independente disso, se não cair, né, nenhuma temática que nós treinamos, pela quantidade que nós treinamos, nós estamos muito bem preparados. Então, desejo a todos uma excelente prova. Vão tranquilos, estou torcendo por vocês, né? Vocês merecem sair bem porque produziram bastante. E é isso. Espero ter ajudado e até a próxima. Um abraço. Ótima prova!